Você já parou para pensar no que realmente aconteceria se o avião onde você está simplesmente começasse a cair? Na sua cabeça surge uma solução quase automática. Ué, por que não temos paraquedas? Seria só cada um pular e pronto, problema resolvido. E essa dúvida parece tão óbvia, tão sensata, que muitas pessoas juram que essa é a grande falha da aviação moderna. Mas o que ninguém te contou é que por trás dessa pergunta existe uma cadeia de fatores técnicos, humanos, físicos e até psicológicos que tornam essa ideia não apenas impossível, mas mortal. Hoje você vai entender por que aviões não têm paraquedas para os passageiros e por que isso nunca vai acontecer, mesmo que você queira muito acreditar que sim. Bem-vindo ao canal! Agora você sabe! Se você adora perguntas que bugam a mente, já se inscreve, porque essa aqui vai explodir a sua lógica. É natural querer uma saída de emergência? Desde crianças aprendemos a associar o paraquedas à ideia de sobrevivência radical. Filmes, desenhos, comerciais, todos reforçam isso. Nos filmes, o herói salta, puxa a alavanca e pousa como se fosse um jogo de videogame. Mas o que ninguém te mostra é o que acontece antes, durante e depois desse salto. Especialmente quando falamos de voos comerciais, com centenas de pessoas a bordo, voando a altitudes extremas. A ideia do paraquedas coletivo se espalhou como um mito moderno. Se um avião pode cair, por que não me dão algo para sobreviver? Parece justo, mas é exatamente aí que mora o perigo, quando a emoção assume o lugar da razão. E é por isso que precisamos olhar para os fatos, não para os filmes. Vamos começar com um dado que quase ninguém conhece. A maioria dos aviões comerciais voa a 11 a 12 mil metros de altitude, o que equivale a mais de 35 edifícios de 30 andares empilhados um sobre o outro. Nesse ponto da atmosfera, a realidade é cruel. O ar é tão rarefeito que não existe oxigênio suficiente para manter você consciente. A temperatura pode chegar a 60 graus Celsius, frio o bastante para congelar qualquer parte exposta do seu corpo em segundos. A pressão atmosférica é tão baixa que seus ouvidos estourariam se você abrisse a porta sem estar pressurizado. E tem mais, você conseguiria abrir a porta do avião a essa altura? Não, é fisicamente impossível. A diferença entre a pressão interna que te mantém vivo e a externa, que é quase nula, faz com que a porta fique selada com toneladas de força invisível. Abrir uma porta em voo é tão viável quanto tentar abrir um submarino no fundo do oceano. Mesmo se você tentasse, o ar seria sugado com violência, objetos voariam, pessoas seriam arremessadas, o avião entraria em despressurização total. Resultado? Todo mundo morreria, mesmo antes do paraquedas entrar em cena. Agora, vamos brincar com a imaginação. Vamos fingir que a porta abriu, que a altitude não é um problema, que todos receberam paraquedas, que tudo está sob controle. Você se levanta do seu assento, está com o paraquedas nas costas, anda até a porta. O vento é tão forte que te puxa para o lado, o som é ensurdecedor. Você olha para baixo e tudo o que vê são nuvens e o nada. Seu coração dispara. Você não foi treinado para isso. Você não sabe como pular. Não sabe quanto tempo esperar antes de abrir o paraquedas. Você hesita, trava, grita, congela. Agora imagina 300 pessoas vivendo esse mesmo momento. Crianças, idosos, pessoas com deficiência, pânico generalizado. Quem salta primeiro? Quem espera? Como evitar colisões no ar? E aliás, você sabia que em uma queda livre em grupo, basta um pequeno erro de tempo para um corpo atingir outro a 300 km por hora? É o tipo de impacto que mata na hora. Então, mesmo no mundo da fantasia, o cenário é mais parecido com uma tragédia coletiva do que com uma operação de resgate. Agora vamos à parte mais invisível e talvez mais cruel: o custo. Um paraquedas confiável, dobrado por um especialista, com sistema de reserva, custa entre 10 e 30 mil reais. Além disso, ele precisa de manutenção constante, substituição de partes, inspeções de segurança.
Multiplica isso por 250 ou 300 passageiros. Estamos falando de milhões investidos em um equipamento que, na prática, não serve em 99,9% dos voos. E tem mais! Cada paraquedas pesa em média 15 a 20 quilos. Somando tudo, seriam cerca de 5 toneladas extras a bordo. Isso afeta diretamente o consumo de combustível, a aerodinâmica, o desempenho da aeronave e até o número de passageiros que ela pode transportar. Ou seja, a aviação teria que ser reinventada inteira para implantar algo que não funcionaria nem nos testes. Mesmo se tudo fosse possível, porta aberta, equipamento pronto, altura segura, o maior obstáculo ainda seria o ser humano. Porque na hora do medo, o cérebro não raciocina, as pessoas congelam, desmaiam, gritam, travam. Mesmo com treinamento, até militares experientes hesitam. Agora imagine alguém que nunca nem viu um paraquedas na vida. Pior, imagine alguém tentando colocar o paraquedas errado, ou pulando sem prender direito, ou puxando a alavanca muito cedo, ou muito tarde. É um cenário de colapso psicológico coletivo. O pânico em massa seria mais mortal do que a queda em si. A pergunta então muda. Se paraquedas não funcionam, o que nos mantém vivos lá em cima? A resposta é engenharia e prevenção. Aviões comerciais são projetados com redundância tripla em quase tudo. 3 ou 4 sistemas hidráulicos independentes, múltiplos motores com autonomia própria, painéis que podem ser controlados manualmente em caso de falha digital, equipamentos que detectam falhas antes mesmo delas ocorrerem. Pilotos passam por simuladores extremos que recriam todos os tipos de falha possíveis. Toda a decolagem é calculada com base em peso, vento, altitude, condição da pista. E ainda há torres de controle, radares, meteorologia, rotas alternativas, planos B, C e D. Tudo isso existe para garantir uma coisa: que você nunca precise pensar em um paraquedas. Alguns sim. Alguns modelos pequenos, como os da Cirrus, têm um sistema de paraquedas para o avião inteiro. Se houver falha, o paraquedas é acionado e a aeronave desce lentamente. Mas isso só funciona em aviões leves, com poucos ocupantes. Num avião comercial, esse tipo de tecnologia seria inútil. O peso, o tamanho e a estrutura tornariam o sistema simplesmente inviável. A verdade é que o mito do paraquedas não resiste ao primeiro confronto com a realidade. Ele não é uma solução. Ele é um símbolo do nosso desejo de controle, da nossa ilusão de que sempre haverá uma saída mágica. Mas a segurança na aviação não está no e se, ela está no o que podemos prever e evitar. O avião é seguro não porque temos como escapar dele, mas porque temos como impedir que ele falhe. A próxima vez que você embarcar e se perguntar se teria coragem de saltar com um paraquedas, lembre-se, você já está seguro. Porque tudo à sua volta foi planejado para funcionar sem precisar disso. Se esse vídeo te surpreendeu, compartilha com alguém que sempre disse: eu só entraria num avião com um paraquedas. E comenta aqui embaixo, você ainda acha que seria uma boa ideia? Inscreva-se no canal agora, você sabe, e ativa o sininho porque aqui, até as perguntas mais absurdas têm respostas reais.